Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos lembrar da PEC 55, que foi aprovado no ano de 2017, através do governo Michel Temer, o golpista. Foi preciso dar um golpe para poder aprovar os projetos que beneficiavam os banqueiros e a grande elite do Brasil e de fora do Brasil. A PEC 55 foi estritamente aprovada para isso, porque a elite sabia que num governo de esquerda essa PEC jamais passaria. Essa PEC maldita, ela foi aprovada para reduzir recursos da saúde, para reduzir recursos da educação, para reduzir recursos da agricultura, para reduzir recursos da previdência, para reduzir todos os gastos primários. Todos. E para quê? Para sobrar dinheiro para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Uma maldita dívida no Brasil que nunca foi auditada. Essa é a verdade. É necessário que seja aprovada uma auditoria na dívida pública. É necessário, porque estamos ficando sem saúde, sem educação, sem segurança, sem nada, meus amigos. Do jeito que vai, chegará o tempo que não teremos nada. Só vamos pagar imposto e de retorno nada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Deixe o seu like. Faça os comentários. Compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos, para que esse canal tenha alcance, para que esse canal cresça. Veja o próximo vídeo a seguir. Está muito claro o objetivo da PEC. A PEC visa privilegiar o setor financeiro. Para isso, para privilegiar o setor financeiro, ela pretende inserir no texto constitucional um teto para as despesas primárias. Então, amarra as despesas primárias, vai gerar uma sobra de recursos que será totalmente destinado às despesas financeiras, que não fazem parte das despesas primárias. O professor Felipe Rezende apresentou um estudo. Se essa PEC entrar em vigor, o objetivo dela é reduzir as despesas primárias para 14% do PIB. O professor Felipe pesquisou 191 países. Em apenas 11 deles, os gastos do Estado são inferiores a 16%. Não chega nem a 14%, hein? Inferior a 16%. Que países são esses? Bangladesh, República Centro-Africana, Congo, Guatemala, Irã, Macau, Madagascar, Nigéria, Singapura, Sudão e Turquemenistão. Sem nenhum demérito para nenhuma dessas nações, o Brasil, o potencial do Brasil tem alguma coisa a ver com elas? Olha a vergonha! A que querem reduzir o Brasil? Uma nação pagadora de juros. Isso está provado na exposição de motivos assinada pelo banqueiro Meirelles, que está à frente do Ministério da Fazenda,
Torna-se, portanto, necessário estabilizar o crescimento da despesa primária como instrumento para conter a expansão da dívida. Está claríssimo, não está? Conter a expansão da despesa primária, quer dizer, segurar a despesa primária para conter a expansão da despesa financeira. Conter como? Pagando, destinando cada vez mais recursos para a dívida, tá? Então, as despesas primárias vão ser congeladas durante 20 anos e, enquanto isso, a liberdade total, sem limite, sem controle, sem teto, para as despesas financeiras com a chamada dívida pública que nunca foi auditada e que sobre a qual recaem diversos indícios comprovados em comissões desse Congresso Nacional de ilegalidades, ilegitimidades e até fraudes, passando por suspeita de renúncia à prescrição de dívida, passando por assunção de dívidas privadas e mais uma série de ilegalidades. Então, tudo à vontade para a dívida e mais um esquema fraudulento que essa PEC esconde. Recursos fora do teto para as tais empresas estatais não dependentes que estão surgindo agora. Uma infâmia. Há 20 anos estamos privatizando nossas empresas estatais e lucrativas. E recentemente passaram a surgir um novo tipo de empresa estatal, muito peculiar, ligada a estados e municípios, e agora em âmbito federal, o Meirelles quer fazer também, que emitem debêntures escondidas na fachada de cessão de dívida ativa que não sai do lugar. É só uma fachada. É só para colocar um parâmetro para garantia que o Estado dá para esse tipo de empresa. Então, gente, o resumo da PEC é isso. É privilegiar o sistema financeiro. Para isso, ela congela as despesas primárias que deixa de fora a despesa com juros e ainda por cima com essas empresas estatais não dependentes. A CNBB soltou uma nota impressionante, ali está o link. A CNBB diz: a PEC é injusta e seletiva, elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores e os pobres, ou seja, os que mais precisam do Estado para que seus direitos constitucionais sejam garantidos. A PEC afronta a Constituição e coloca um limite, incapacitando o Estado de satisfazer as necessidades humanas. O COFECON, Conselho Federal de Economia, que representa 230 mil economistas, também se manifestou publicamente contra a PEC. Diz que não há como atender às crescentes demandas sociais sem mexer em nosso modelo tributário. A PEC não toca nisso, não é? E omite, a PEC coloca um falso diagnóstico de gastança, mas a gastança não está nas despesas que a PEC congela. A gastança está justamente nas despesas que a PEC deixa fora do congelamento. O COFECON diz, omitindo que as efetivas razões, que são os gastos com juros da dívida pública, responsáveis por 80% do déficit nominal. Quem diz isso é o COFECON. As excessivas renúncias fiscais, as benesses tributárias, a farra para as grandes empresas multinacionais, o baixo nível do combate à sonegação fiscal por falta de investimento na administração tributária e a frustração de receita devido ao elevadíssimo grau de corrupção. A PEC não enfrenta as amarras que impedem o Brasil de desenvolver. O modelo voltado para metas estéreis. Quais são as metas do modelo econômico? Meta de inflação, que não combate o tipo de inflação que nós temos, e meta de superávit, que garante o privilégio abusivo para o sistema financeiro. Modelo tributário injusto e regressivo. Nosso modelo tributário é às avessas. Ele dá benesses para os ricos, até para os estrangeiros que investem aqui, são isentos. E o trabalhador e o pobre é o mais onerado, porque a maior parte da carga tributária é sobre o consumo. É um aleijão o modelo tributário brasileiro. Outro problema, a política monetária suicida exercida pelo Banco Central, com juros extorsivos e restrição sobre
a base monetária tem mais de 1 trilhão esterilizados no Banco Central, nas chamadas operações de mercado aberto. Escassez de investimentos estruturantes em ciência, tecnologia, educação, saúde, infraestrutura, reforma agrária. A PEC nem passa perto disso, pelo contrário, retira recursos de todas essas áreas. E para falar, então, da exploração mineral predatória que temos aqui, imaginem a fonte de recursos que isso significaria. Vocês devem ter visto o programa que a Globo veiculou esses dias sobre a Noruega, até pouco tempo pobre, quando descobriu o petróleo lá e começou a explorar corretamente, virou um dos países mais justos e ricos, não é? O Brasil, com essa riqueza imensa, o que faz com essa riqueza? Nós recebemos, em Minas Gerais, R$ 2,72 por tonelada de nióbio extraído. Isso é uma ofensa, isso é uma violência. Se olhássemos simplesmente para o nióbio, esse orçamento federal multiplicaria muitas vezes. E o que se quer? Colocar esse congelamento na Constituição Federal por 20 anos, quer dizer, todo acréscimo que possamos ter do modelo tributário, de receitas patrimoniais, de qualquer outro tipo de atividade econômica, está tudo congelado por 20 anos, só pode usar isso para pagar a dívida e para transferir para o esquema fraudulento das empresas estatais não dependentes. A Consultoria Legislativa do Senado publicou, no final da semana passada, um documento importantíssimo em constitucionalidades do novo regime fiscal instituído pela PEC 55. Viola cláusulas pétreas da Constituição, viola o princípio da separação dos poderes, o princípio da segurança jurídica, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da adequação ou idoneidade, da necessidade, da exigibilidade. Viola o voto secreto, universal e periódico. Sabe por quê? A PEC diz que só daqui a 10 anos o presidente da República vai poder propor uma mudança. Só daqui a 10 anos. Então, não acreditem nos discursos mentirosos que esse prazo pode ser reduzido, porque só vai poder propor daqui a 10 anos uma mudança. E a partir daí, cada presidente só pode mudar o índice uma única vez. Então, o nosso voto para presidente da República foi roubado por essa PEC. Porque não adianta eleger quem quer que seja. Está tudo congelado na Constituição e toda a política econômica ditada por essa excrescência que é essa PEC 55. Viola o princípio da intranscendência da pena na sua dimensão institucional, ao estabelecer por 20 anos o congelamento apenas em uma das áreas, apenas sobre as despesas primárias. A PEC é inconstitucional, não vai dar tempo de eu ler. A Auditoria Cidadã da Dívida apresentou denúncia, entregou em todos os gabinetes do Senado Federal, entregou em várias comissões, protocolou junto à presidência do Senado Federal. A PEC 55 burla o artigo 67, inciso 3 da Constituição Federal, conhecido como regra de ouro da Constituição, inviabiliza o cumprimento dos objetivos fundamentais da República previstos no artigo 3º. Você se lembra o que está lá? É o objetivo fundamental da República o direito ao desenvolvimento. Que desenvolvimento vamos ter diante dessa amarra, diante dessa corrente que pretende nos atar por 20 anos? Está lá no objetivo fundamental da República, a erradicação da miséria, o combate à pobreza. Uma vergonha para o país mais rico do mundo. O Brasil é o mais rico do mundo em matérias-primas. Ainda tem uma pobreza e uma miséria vergonhosa. E essa PEC vai impedir esse objetivo fundamental da República. Inviabiliza o cumprimento dos direitos sociais previstos no artigo 6º. O que está lá? Todo brasileiro, toda brasileira tem direito à saúde, educação, previdência, assistência, moradia, alimentação, transporte. Tudo isso está inviabilizado. Tudo isso está congelado, amarrado por 20 anos. Inviabiliza o cumprimento dos artigos 208, 212 e 96, que tratam da saúde e educação como dever do Estado. Está escrito na Carta Magna: saúde e educação é dever do Estado.
E para isso a Constituição estabeleceu um piso mínimo. O que quis o Constituinte dizer com isso? O que se vai gastar com saúde e educação é daqui para cima. O que estava na Constituição era um piso mínimo. O que a PEC faz? Transforma esse piso em teto. E agora diz, é daqui para baixo. Modifica um princípio constitucional que considerava saúde e educação como dever do Estado até o advento dessa PEC absurda. E além de tudo isso, essa PEC ainda favorece esquema fraudulento que favorece empresas estatais não dependentes. Isso é uma fraude. 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 Nós já analisamos vários casos, como da PBH Ativos em Belo Horizonte, como da CPSEC em São Paulo, como da Investpol em Porto Alegre, e vários outros que estão surgindo por aí, como uma praga no nosso país. Uma fraude escondida por trás do anúncio de venda de dívida ativa que não sai do lugar. É mentira. Essas empresas emitem papéis financeiros vendidos com desconto absurdo e juros de mais de 20% ao ano. Tudo isso vai virar dívida pública. Então, senador, não dá tempo mais, né, de continuar? Eu deixo aqui a proposta. A nossa proposta é a sustação do andamento dessa PEC. É a sustação do andamento dessa PEC com base... Quem ganha com isso são os bancos. Quem paga são os pobres. Nós temos hoje 166 milhões de pessoas em idade de trabalhar, apenas 90 milhões ocupadas, 12 milhões desempregadas e 64 milhões fora do mercado de trabalho. Esse quadro de manhã não deu tempo da Graziele mostrar, eu vou mostrar rapidamente. O INESC fez um comparativo entre o projeto de lei orçamentária de 2017 e o projeto de lei orçamentária de 2016 corrigido pelo IPCA, que é o que a PEC faz. Todas aquelas, ali naquela coluna ali, todas aquelas áreas rosadas ali, ó, estão tendo perdas, tá? No primeiro ano. E no seguinte, todas, sem exceção, amargarão perdas. E ao longo dos anos, olha só em termos de educação, o vermelho é o que estaria atualmente, com 15%. Olha o azul, quanto que vai ter perda? Pode passar. Esse gráfico é um gráfico que mostra toda aquela queda ali, é o resultado em 20 anos do congelamento. É uma simulação das despesas sob o novo regime fiscal. Está ali o link da pesquisa completa. Tudo que vai sobrar ali, decorrente daquela queda, você sabe para onde vai? Vai para juros da dívida e para alimentar esse esquema financeiro fraudulento das debêntures. Vocês estão vendo ali o congelamento? Vai ali. Esse quadro feito pelo próprio Bradesco mostra isso, mostra a queda das despesas primárias ao longo dos 20 anos, feito pelo Bradesco, insuspeito, tá? Bom, vamos lá no final. A nossa proposta, pode ir para a penúltima tela, é uma suspensão do andamento dessa PEC para que haja debate, para que nós possamos mostrar o que está realmente por trás dessa PEC. Quem que está ganhando, quem que está perdendo, quais os riscos que a sociedade brasileira está correndo com essa PEC. E tem amparo legal no regimento do Senado Federal para isso. É o artigo 279, incisos 1, 2 e 5 do regimento do Senado Federal. É possível suspender o andamento, sim, para que seja formada uma comissão de peritos para realizar diligências, apurar os reais efeitos dessa PEC em relação a todos os temas, averiguar os aspectos de ilegalidade mencionados tanto na denúncia que apresentamos, como na própria consultoria do Senado Federal, e avançar nas alternativas com foco nas amarras que impedem esse país de crescer. Essa PEC não serve para o Brasil. Essa PEC só serve para atender o interesse do setor financeiro. Muito grata.